Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos nós aqui de novo. Aqui nós temos uma aula sobre cartografia e projeções. A gente começa a falar de cartografia agora, mas a gente vai terminar o assunto cartografia na próxima aula, que aí a gente vai falar de escala, a gente vai falar de outros detalhes aí da cartografia. Por enquanto vamos pensar o seguinte: a cartografia é tida pra gente como a arte de representar a Terra. Já falei para vocês num outro momento que essa arte de representar a Terra, ela tem nos momentos diferentes, né, e nas sociedades diferentes, condições técnicas, né, conhecimento, informação e técnicas diferentes que produzem representações diferentes. Então você parte há 4.000 anos antes de Cristo, na Babilônia, o auge da tecnologia da representação era um mapa numa prancha de argila, e atualmente você consegue entrar num site hoje da NASA e assistir ao vivo 24 horas o planeta através de um satélite, né, olhando tudo com uma riqueza muito grande de realismo e de detalhes, né? Então a cartografia é essa arte de representar a Terra que muda também conforme mudam os recursos, conforme mudam as técnicas. Eu vou começar dizendo para vocês qual que é a diferença para a cartografia entre mapa, carta e planta, tá? Nós sabemos o seguinte, ó, isso aqui é um mapa. Por quê? Quando eu vou representar alguma coisa, eu preciso reduzir. Deixa eu voltar aqui para essa imagem, que minha cara ficou um pouquinho mais clara que eu preciso falar. Quando eu vou representar uma certa imagem, imagina o seguinte: eu estou aqui hoje em Águas da Prata, aí eu preciso fazer um mapa de Águas da Prata. Se eu for fazer um mapa do tamanho real de Águas da Prata, esse mapa vai ser do tamanho de Águas da Prata. Então não é muito viável ficar carregando o mapa do tamanho da cidade. Então eu preciso reduzir essa realidade para ela caber de preferência numa superfície plana, numa folha. Então isso em cartografia, a gente vai olhar na próxima aula, mas só para dar uma ideia aqui, isso chama escala. A escala é a relação matemática, então, que vai dizer para você e para mim quantas vezes nós reduzimos uma realidade para que ela coubesse naquela folha. Então por isso quando você vai ver uma escala de um mapa, tá lá assim, 1 para 500 milhões, significa que aquela realidade foi reduzida 500 milhões de vezes para caber naquela folha. Então o que a gente diz na cartografia? Um mapa é quando você tem uma redução que você consegue representar muita coisa nessa representação sua aqui. Você consegue colocar muita coisa dentro dela. Então, por exemplo, quando eu represento o mundo, é um mapa, porque é uma área grande que está sendo representada. Ou quando eu mostro o Brasil, a representação do Brasil, também é um mapa, porque é uma área grande que está sendo representada. Um mapa, então, ele foi reduzido foi reduzido mais vezes para que coubesse ali naquela folha. No entanto, ele não me dá muitos detalhes. Por exemplo, eu fiz uma redução aqui que dá para eu enxergar o mundo inteiro. Então posso dizer que eu tenho um mapa do mundo, mas eu não consigo ver questões do relevo brasileiro, eu não consigo ver questões muito específicas da hidrografia de um lugar, ou da vegetação, ou da população. Eu não consigo ver detalhes desse mapa, né? Então eu preciso de uma representação que me dê mais informações. Então quando você tem uma realidade imensa representada numa folha e que você não tem muitos detalhes disso, aí dá para chamar de mapa, beleza? Se for assim, por exemplo, ó, isso aqui é uma carta. Uma carta, ela tem uma redução menor, então eu consigo ver a realidade um pouco mais de perto. E eu consigo ter mais detalhes, então, dessa realidade que está sendo representada. Nesse caso aqui, nós estamos representando ali a região de Lisboa. Então pode ser a representação, às vezes, de uma cidade, de um bairro, de uma região específica. Aí eu consigo ver detalhes da topografia, eu consigo ver detalhes da hidrografia, das estradas. Então isso, que tem uma quantidade maior de detalhes e não foi reduzido tanto, eu chamo de carta. Tudo bem? Mapa, carta. E aí eu tenho uma representação mais específica ainda, com uma riqueza muito grande de detalhes, de um lugar menor, né, representado nessa folha, que eu posso chamar de planta. Pode ser a planta de um distrito industrial, pode ser a planta da sua escola, pode ser a planta até da sua casa. Também é um tipo de representação da realidade que você reduziu algumas vezes, né? Não tantas, porque você ainda está vendo muita coisa ali, com muitos detalhes. E aí, depois na hora que a gente falar de escala, isso fica um pouquinho mais organizado. Mas você fez uma representação que você consegue ver muitos detalhes daquilo que você está
mostrando ali. Então, como é esse caso aqui, por exemplo, dessa planta, né? Pode ser de uma escola, enfim, de uma empresa, né? De uma indústria e tal. Então, ó, mapa é quando eu tenho muita coisa representada, mas assim, é legal, dependendo da análise que você quer fazer. Bom, eu quero ver como o novo coronavírus se espalhou pelo mundo. Eu preciso de um mapa. Eu quero ver os lugares da minha cidade que estão precisando de mais atenção, que tem mais casos. Eu preciso de uma carta. E eu quero saber aqui em casa quem está com... Eu preciso de uma planta, de um negócio mais específico. Eu quero ver na escola, mapear em quais salas apareceu o vírus e tudo, um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus. E aí eu uso uma planta, portanto, tá bom? Então tem essas três variações. Outra coisa que está bastante assim na moda, o pessoal está usando, tem até aplicativo que faz isso, é você pegar uma representação e jogar uma informação nesse mapa, e aí esse mapa vai se distorcer conforme a informação que você pediu. Pode ser uma informação quantitativa ou qualitativa. Então, por exemplo, esse mapa aqui é a área do território proporcional ao PIB. Território proporcional ao PIB. Então, os países que têm um PIB grande aí vão aparecer no mapa, vão se destacar. Países que têm um PIB pequeno vão sumir do mapa. Olha o que aconteceu aqui com o continente africano. Está aqui a legenda. Olha o que aconteceu aqui com os Estados Unidos. Está aqui a legenda. Tudo bem? Ah, eu peguei um aplicativo disso. Esse aqui chama anamorfose. É um mapa anamórfico. Ana aí a negação, né? Morfose, morphos, forma. É a negação da forma. É um mapa sem forma. É muito usado porque assim, eu posso dizer, tá, pega o mapa mundi nesse aplicativo e põe assim, onde está a água potável do mundo? Aí a América do Sul vai ficar grandona, aí a África vai diminuir um pouco. Ou, por exemplo, eu quero saber onde estão os cristãos no mundo, né? E aí lugares, olha o Oriente Médio ali, sumiu um pedaço aqui, olha o que acontece com a África. Dependendo da informação que você joga, ele vai deformar, não de acordo com a realidade física do lugar, né? A representação cartográfica, mas é um recurso da cartografia para você entender alguns dados aí. Isso aí aparece muito em infográficos, matéria de jornal, revista, alguns sites e tal, e, obviamente, nos vestibulares. E aí eu tenho também, além do mapa, que eu já expliquei, da carta, da planta e dos mapas de anamórficos, ou anamorfose, nós temos as imagens de satélite. E cada vez mais as imagens de satélites, elas nos ajudam muito na programação, na gestão, né, de políticas, na defesa, obviamente. Mas, por exemplo, nós tivemos uma polêmica recente com relação ao desmatamento da Amazônia e toda a fumaça das queimadas e tal. Isso foi obtido através de imagens de satélites. Obviamente que essas linhas aqui elas não existem na realidade, né? Mas são linhas que os programas colocam, né? E aí você consegue monitorar, por exemplo, o desmatamento da Amazônia. É um recurso muito importante nesse monitoramento, ou nesse mapeamento, né, remoto. Né? Você tem um sensoriamento remoto, você consegue, através dessas ondas eletromagnéticas, né, trocar informações com satélites e conseguir tirar uma foto em alta qualidade lá de cima para ver o que está acontecendo. Se está tendo movimentação de tropas, se estão testando armas de destruição em massa, se estão pondo fogo, se aumentou o desmatamento, uma região que sofreu algum desastre. Obviamente você tem aí toda a questão da meteorologia também, que pode ser monitorada por isso. E aí nós temos um grande ganho, né, em entender o espaço que a gente vive através das imagens do sensoriamento remoto, das famosas imagens de satélite. Beleza? Por falar em satélite, tem uma última questão aqui, antes de eu falar das projeções, que é a questão do GPS, né? Desse sistema de posicionamento global. O GPS ele funciona com 24 satélites, né, em torno do planeta, e esses satélites que estão em órbita, eles têm sempre qualquer ponto da Terra pode estar sendo alcançado por pelo menos três satélites. Isso dá uma triangulação entre eles ali, eles conseguem com muita precisão, isso foi melhorando, né, a partir dos anos 90, com muita precisão dizer a sua localização, e através de alguns aplicativos como o Google Maps ou o Waze, você consegue colocar a sua localização e determinar um destino, né, um ponto de partida, um ponto de chegada, e esses aplicativos usam então o GPS, esses satélites, para te localizar. Tá? Ultimamente
esse assunto, né, da cartografia, nos vestibulares e tal, ele deu até uma encolhida, porque assim, hoje a tecnologia está muito na mão, né, algumas contas que a gente tinha que fazer antes, a gente agora já tem na palma da mão, num celular, num aplicativo, uma resolução da vida aí, né, mas é sempre legal saber como que isso funciona. Bom, tá aqui, ó, a melhor forma de representar o planeta é através de um globo. Eu estou admitindo nessa aula com vocês que que a Terra não é plana, né? Então vamos pensar numa Terra redonda. A melhor forma de você representar o planeta é um globo. Mas vamos combinar que isso aqui não é muito prático, né? Para você carregar. Eu tenho alguns aqui em casa, a gente vai acumulando globo, né? Aliás, uma dica que eu dou para vocês aí que vão fazer as provas e tal, cara, tenha sempre um bom mapa perto de você, um globo, para você, sabe, tá assistindo o jornal, lê uma notícia ali, tá falando de um determinado lugar, vai lá, dá uma olhadinha onde acha esse lugar, vê o que tem perto ali na região, né? Dá uma olhada ali no contexto e tal. É assim que a gente vai aprendendo a se localizar com o tempo e aumentar aí o nosso conhecimento de mundo, né? Eu lembro uma vez que eu peguei um globo no lixo. Eu era criança, peguei as duas metades lá no lixo, assim, e aí coloquei durex e tudo, assim, e eu ficava com aquele globo em casa, olhando, assim, acho que eu já gostava de geografia, história desde de pequeno. Eu não tinha na época condição de comprar um globo, esses produtos, esse aqui é inflável, esse aqui vem da China. Esse aqui eu peço pelo Mercado Livre e chega bem baratinho em casa. Na época não tinha esse recurso, né? E eu lembro que à noite às vezes eu pegava uma lanterninha ali, ficava procurando os lugares e tal. É assim que a gente estuda. Tá vendo o jornal, falou de um lugar que aconteceu uma treta, onde que tá? Será que eu sei localizar isso no mapa? Vai fazendo isso que isso vai melhorando a sua cartografia, né? A sua orientação no mundo. Pois bem, a melhor forma de representar o planeta aliás, tem aquela cena fantástica no Chaplin, né? O Grande Ditador. Se você não assistiu o Grande Ditador, assista aí, vale muito a pena. Aproveita que você está com um tempinho agora. O não vai nunca, né? Mas ele está com um globo enorme, assim, como se fosse brincando com o mundo, né? E aí vocês vão ver o que acontece com o mundo lá. A melhor forma de representar o planeta é isso aqui, mas isso não é muito prático. Tudo bem que esse é um globo inflável, mas assim, já estourei vários na escola e para ficar enchendo e tal. Então seria mais fácil, né, que eu conseguisse transferir a representação do planeta para uma superfície plana, para uma folha, uma carta náutica, enfim. Só que isso sempre tem problema, porque a representação perfeita seria essa. Transferir isso, né, projetar isso numa superfície plana, sempre vai dar problema. Então nós temos um desafio, né, dos cartógrafos. Eles têm que mostrar aquilo que é redondo numa superfície plana. E obviamente sempre tem alguma distorção. Aqui tem um esquema de uma projeção, né, eu estou falando aqui das projeções cartográficas. Então essa seria uma projeção, a mais famosa, né, a mais usada, que é a cilíndrica. É como se você pegasse aqui o planeta, né, e escaneasse ele, né, transferisse o que está representado nisso que é redondo para uma folha plana. Aqui para uma superfície, uma folha uma superfície plana, né? Obviamente a gente vai ter alguma distorção. Vocês conseguem notar alguma distorção nesse mapa aqui? Tem alguma coisa aí que parece que está menor do que você acha que é, ou maior do que você acha que é? Vamos ver. Nós temos 3 tipos, assim, as mais usadas. São muitos os tipos de projeções, mas as mais usadas. A cilíndrica. Então olha só aqui em cima. Aqui em cima ele está mostrando com essas linhas o que está sendo feito para transferir para a superfície plana. Então eu pego o planeta e passo um cilindro nele e vou transferindo a superfície redonda para uma superfície plana. Vai ter uma distorção nas formas disso. A gente vai falar especificamente dessa projeção cilíndrica daqui a pouco, tá? Mas é a mais usada, é como você conhece o mapa mundi assim. Além dessa, você pode ter a projeção cônica. A projeção cônica ela não tem tanta distorção, né? Já que ela vai fechando o ângulo aqui, ó, no polo. Só que ela tem uma limitação, ela consegue representar só um dos hemisférios, né? Ela não consegue representar os 2 hemisférios. Então ela é limitada, mas pode ser usada eventualmente em alguma ocasião, para navegação, por exemplo, para alguns instrumentos, né? Então você tem uma projeção cônica. Tem pouca distorção, mas ela não consegue dar conta do planeta inteiro. E tem a projeção plana, também conhecida como azimutal. Azimutal, com Z. Azimutal
é como se você fizesse um scanner desse jeito aqui, ó. Também tem uma limitação que você não consegue projetar todo o planeta nesse caso, né? Uma parte do planeta fica sem projetar. Tem uma organização internacional muito famosa que usa esse símbolo aqui, ó. Eu não coloquei aqui, mas você deve lembrar, né? Pensa assim, ó, nos raminhos aqui do lado, um azul e um branco, né? A ONU usa uma projeção como essa, né? Só que ali ela faz de um jeito que aparece ainda a América, aparece todos os continentes. Só que, olha, eu tô falando, batendo numa tecla aí, que toda representação, ela carrega consigo uma escolha política, né? E representar o mundo da forma que está o símbolo da ONU também é uma escolha política. Você ali consegue evidenciar países que são centrais, os países do norte, né? E na periferia você tem os países subdesenvolvidos, né? Os países do sul, se assim a gente quiser dizer. Mas esses são os 3 tipos mais encontrados. Das projeções aqui, ó, da cilíndrica, da projeção cilíndrica, que é a mais usada, tem uma que é do século XVI, de um cartógrafo do século XVI, que chama Mercator. Essa é uma projeção cilíndrica de Mercator. Ela tem distorção. A opção dele é a seguinte, ó, é mais ou menos como se você tivesse 2 opções. Ou você vai distorcer a forma, o desenho, né, dos continentes e dos lugares, ou você vai distorcer o tamanho. Nesse caso aqui, século XVI, navegações, Europa, eurocentrismo e tal, o Mercator vai desenvolver essa projeção mantendo a fidelidade com os desenhos, né, com as formas dos lugares, mas ele distorce o tamanho, porque olha o tamanho da Groenlândia. Essa distorção, obviamente, ela é maior, mais próxima dos polos, né, porque vai abrindo o ângulo e vai distorcendo mais. Se você olhar aqui mais perto da linha do Equador, não tem tanta distorção. O que acontece no fim das contas? Nessa projeção de Mercator, a América, quando você compara aqui a América com a Europa, aqui com a Europa, você não está distorcida. A Europa parece muito maior do que ela é, e ela está representada no centro do mapa também. Então, nós dizemos que a visão do Mercator, ou essa projeção do Mercator, é uma projeção eurocêntrica, porque ela coloca a Europa como centro, e aí você tem essas distorções. Mas, para os contornos ali, está tudo ok. No século XX, um outro cartógrafo, também com uma projeção cilíndrica, bolou isso aqui, ó. Ele faz uma opção. Ele fala, ó, eu vou distorcer, mas eu vou distorcer o formato, o desenho, né, dos continentes. Você pode ver que ele está meio esticado assim, né? Mas eu quero manter, eu quero priorizar a não distorção do tamanho das coisas, da proporção. A América é gigante assim mesmo. E olha aqui a Europa perto da América. Que coisa! A Europa fica pequenininha, porque ela é assim desse tamanho, pequenininha assim, nessa comparação, né? Então olha a Groenlândia, como é que recuou. Então ele faz uma opção. Isso é uma representação do século XX, ali dos anos 50, então há uma carga política nisso também. Ele está dizendo assim, ó, a América é maior, a América tem um protagonismo, tem, igual eu falei para vocês, uma carga política. A própria escolha, né, quando a gente olha o norte, o sul, tudo isso também é uma... Quando olha o norte como referência, né, isso também é uma escolha política. Tudo bem, moçada? Então, ó, da projeção cilíndrica, as 2 mais conhecidas, a de Mercator, ela prioriza os contornos, mas deforma o tamanho, né? Distorce o tamanho. E a de Peters, ou do século XX. Essa daqui, ela prioriza o tamanho, a proporção dos continentes, mas ela vai deformar a forma aí. Se você for tatuar no seu corpo, essa daqui vai ser uma bem criticada. A galera vai olhar e falar, tá meio esquisito. Mas eles podem falar, não, mas é que eu tô criticando o eurocentrismo, né? Pode ser. Aí se inverte, põe ele de ponta cabeça, com o sul para cima, ó, desse jeito. Isso aqui é um trabalho de um artista uruguaio, o Joaquim Torres Garcia, e aí ele propõe, né? Imagina o seguinte, ó, a Terra no espaço, né, ela tem os seus movimentos, mas o espaço ele não tem chão e teto. Então, você não sabe se a Terra está assim ou assim. Na verdade, não existe isso, né? Dizer que assim a Terra está do jeito certo, ó, cadê? Aqui, vamos pôr a Europa aqui, ó. Dizer que assim está do jeito certo é uma escolha. Escolher o norte como referência é uma escolha. Já pensou se você inverte o mundo? Aí você vai ter aqui em cima os países do sul, os países subdesenvolvidos, e na periferia, vamos dizer assim. Então estamos questionando essa visão do norte como referência, né? E aí ele propõe o sul como referência. Vamos fazer o sul, então, a grande referência, né? Dos mapas e tudo.
poderia até fazer isso. Acontece que o mundo está convencionado numa visão europeia e o norte ainda é a referência oficial e a mais usada. Você pode questionar isso sim. A Mafalda questiona muito bem isso em algumas das suas tirinhas, né? A Mafalda é genial, né? A Mafalda, ela veio aqui, ó, e pregou o mundo ao contrário, ó, e ela está olhando para a Argentina, que é a terra dela, né? Ela fala assim, por que a Argentina está lá embaixo escondidinha? Vamos trazê-la aqui para cima, vamos deixar o sul como referência então. Chega, né? Tá bom. Ó, então hoje nós falamos aqui nessa aula de qual que é a diferença então dentro da cartografia. Não acabou a cartografia, vai ter uma aula aí na sequência para falar de cartografia ainda, para continuar. Mas nós falamos hoje, deixa eu deixar aqui para não ficar tão escuro. Nós falamos hoje da diferença de mapas, cartas e mapas, cartas e plantas, né? Tá na diferença daquilo que está sendo representado e a quantidade de detalhes que você tem. Falamos também dos mapas anamórficos, né? Que dá para brincar com alguns dados. Falamos do GPS e das imagens de satélite. Falamos aqui da questão das projeções, né? O que seria uma projeção ideal e quais são as distorções das projeções que nós temos aí. E por fim, espero que você tenha guardado a informação de que tudo isso, lógico que a realidade é a realidade, né? Mas a representação da realidade, ela sempre tem uma carga ideológica, ela sempre tem uma carga política por trás daquilo que está sendo representado, dizendo alguma coisa ali também. Eu, recentemente, só para você ter uma ideia, eu fui colocar aqui na parede da minha casa, na sala, eu recortei em MDF, mandei recortar um mapa mundi e coloquei. A princípio eu falei, eu quero fazer o mapa mundi do Peters, do século XX, questionando o eurocentrismo, deixando a América maior do que ela é, e vou pôr de ponta cabeça, vou pôr o Sul como referência. Peguei, fiz isso e coloquei na parede. Ficou horrível. E aí, ficou horrível. E aí eu pensei que como era uma coisa de decoração, eu falei, acho que eu vou voltar ali, vou ficar numa versão, tem a versão, né, entre Mercator e Peters, né, distorcendo um pouquinho para cá, da forma, um pouquinho para lá do tamanho, e aí a gente chega num consenso. E aí deixei o norte para cima mesmo, porque aí quem chega já identifica que é o mapa mundi e tal, porque senão ia ficar parecendo um negócio muito abstrato. Então não tem problema você usar no seu material, no seu dia a dia, a convenção, mas sabendo que é uma convenção, sabendo que tem uma escolha política, que tem um monte de arranjo aí por trás disso que determina que as coisas sejam da forma que elas são. Beleza? Muito obrigado aí pela companhia, até a próxima, valeu!